Caio, assim, eu acabei perdendo a gravação, então eu tive que fazer uma nova gravação. É, mas eu vou fazer aqui de novo aquela parte. Então a gente chegou nesses personagens, né, nesses thumbnails, e a partir dessa thumbnail a gente escolheu essa, que meio que eu até expliquei, né, que ela tem uma forma triangular muito bem resolvida, muito definida. E eu até aqui já tenho essa base, né? Eu refiz, ou seja, você vai ter que refazer ela no papel, num novo papel e fazer com traços simples, né? Então vamos lá. Eu vou trazer essa tela para cá. Na verdade está invertido aqui. Vou trazer essa tela para cá. E eu vou trazer minhas referências aqui. Eu acho que tu não está vendo minhas referências. Eu vou trazer a referência para cá. E aqui a gente tem a nossa referência principal, né? Onde vai guiar a gente. Posso até trazer essa segunda aqui também, que está interessante. Trazer um pouco para cá. E aí vamos começar a refinar nosso esboço, né? E aí vamos fazer uma nova avaliação desse esboço. Vou fazer aqui uma avaliação, que é que por onde a gente chegou até aqui, né? Se tu parar para pensar, essa nossa base, ela é formada de formas geométricas, né? Então aqui eu tenho um círculo, vou até diminuir aqui a potência do meu lápis. Tem um círculo, eu tenho esse cabelo aqui, né, que é uma e o que a gente pensou que poderia ser chamas, um cabelo de fogo, né? Esse cabelo de fogo, ele tem uma forma meio que um círculo, né, um triângulo, mas a predominância dele é de círculo, né, como se fosse um novo círculo aqui. Então, a gente tem duas formas geométricas aqui. Se a gente pensar que o pescoço ele está mais ou menos aqui, ó, né? E aqui eu tenho o tronco do personagem. O tronco seria meio que essa região do peito, da barriga, né? Das costas meio que atrás, um pouco aqui da cintura, né? Então com essa base de tronco, outra coisa interessante que a gente está fazendo é que esse personagem ele é um tronco que não, ele não está de frente e ele nem está de lado, né? Tá aqui. Ele está meio que um pouco inclinado para a esquerda, né? Ele está mais ou menos assim, ó. Ele tem essa região de inclinação. Que a gente pode botar um umbigo aqui, ó. Pra gente definir onde é que começa, onde termina, até onde vai. E aí a gente tem esse tronco que, assim, trazendo para as formas básicas, ele é quase que um quadrado, um retângulo, né? Se a gente vê um retângulo, a gente tem algo meio que assim, ó. A gente pode até fazer essa divisão para saber onde vai a peitoral. Só que como as formas orgânicas, né, e o corpo ele tem uma certa organicidade, então ele tem algumas curvas aí para trazer uma certa naturalidade. E aí aqui a gente tem
né, a divisão das pernas. Posso fazer uma bolinha aqui, imaginar essa perna vindo aqui, uma espécie de bolinha guia. Aqui na canela ele tem uma certa canela meio forte, né? Porque não é um pé de verdade. A gente imaginou que fosse um pé meio que de dragão, dinossauro, né? Então a gente tem esse cilindro que ele tem um buchinho aqui pelo meio, mas nesse outro lado ele já não tem tanto, aqui é quase que ele tem aqui, ó, uma inclinaçãozinha aqui, uma inclinaçãozinha aqui e uma grande reta aqui, ó. Aqui a gente já tem uma linha que tem uma certa curvatura, ó. Vou até botar aqui que eu acho que fica legal pra gente entender. Essa linha vai pra cá. Essa linha vai mais ou menos aqui, ó. Ela sobe e desce. Então aqui, para essa perna, ela já tem uma outra estrutura, né? É como se fosse uma mistura de dois corpos, né? De um corpo mais dragão e um corpo mais humano. Agora para cá, a gente tem uma musculatura da coxa que ela vem aqui mais ou menos. Aqui a gente já tem outra musculatura. Aqui também. Se você for avaliar anatomicamente, depois com o tempo, né, ver alguma figura de anatomia, você vai poder entender que essa região aqui ela tem um certo volume por conta da musculatura e da gordura do corpo. E aqui a gente já está entrando um pouco no joelho, ó. E como ele tem essa coisa do dragão, aqui já muda muito a anatomia humana. Então aqui ele já brinca com uma forma mais lúdica, né, do anime, do cartoon, né. Então aqui a gente já tem um grande cilindro que vem daqui para cá, né. Se a gente for imaginar esse cilindro aqui, ó, cilindro com uma grande base. E é só isso, é um cilindro, não é mais do que isso. Pelo menos nessa parte, né. Aqui no pé, né, o pé também tem essa coisa exagerada para complementar a proporção da canela, né. Então essa proporção ela é unida com essa proporção aqui. Ela tem uma certa conversa, um diálogo aí que dá certo. Se eu talvez fizesse algo assim, vamos ver se funciona. Uma grande canela, né, uma grande base de perna com um pé pequeno, fica legal também. Não é algo que estranha. Mas aqui para nosso personagem, que ele tem o shape geral triangular, o shape geral é isso, né? O design do todo. Então eu acho que esse pé se comunica melhor com o todo. Posso até pensar assim nas divisões, ó. Dividir em dois. E aqui a gente já vem um pouco para cá. Cilindros. Até botar aqui, ó. Cilindros. Essa parte a gente tem que se preocupar com o que é básico. O básico, na verdade, ele é uma parte quase que avançada, porque ele é muito importante para a gente acertar os tamanhos das formas. Porque é muito mais fácil eu entender que esse cilindro tem que ser proporcional a esse tamanho de cilindro. E eu falo proporcional porque ele está em perspectiva, né? Ele não tem que ser igual no tamanho, ele tem que ser proporcional. Porque essa região, em teoria, está mais próximo da câmera. Quem é a câmera? É você mesmo, né? Então, se ele está mais próximo, esse cilindro
talvez tenha que ser um pouco maior aqui nessa base, para que dê a sensação de que ele está mais próximo do espectador. Inclusive eu vou até ajustar aqui, ó, que eu acho que também esse cotovelo ele tem que ser um pouco maior do que esse, né? Se eu for fazer uma medição aqui, ó, e assim a gente sempre vai ajustando. Eu posso estar errando aqui e depois eu vou ter que ajustar. Vou até medir, ó. Ele está um pouco maior do que o outro. Eu vou até tirar isso aqui. Aí agora a gente vai entrar na mão. E aí, ó, como eu falei, né? É interessante que a mão, talvez essa mão não funcione para essa pose. A gente vai depois trazer a referência de uma mão para conseguir concluir essa expressão, né? Que ele está numa pose expressiva, que ele está falando algo, ele está dizendo algo. Mas aqui é bom, interessante que a gente pense assim, ó, um quadrado, um cilindro meio achatado aqui para toda a mão e um outro aqui bem menor para falar do dedão, porque a gente consegue dividir a mão bem. Aí aqui a gente já pode fazer um punho fechado, ou seja, um quadrado maior e um quadradinho menor aqui, ó. Se você for fechar o punho, você vai observar que geralmente, nem sempre, o dedão fica acima dos outros, quando a gente fica um pouco de punho fechado. Aí aqui a gente já meio que finalizou, ó, né, a base do nosso personagem. Já está bem definida aqui, ó. Posso fazer aqui a divisão, abdômen, um pouco das costas, um pouco da cintura. E agora falta o que, né? Falta a ombreira e as asas, né? Aqui, de fato, como a gente está no shape, é até simples, né? Aqui, shape. Isso é uma base. Não significa que a gente vai manter isso. Mas, pelo conceito inicial, essas ombreiras estão combinando muito bem com o todo, né? Então talvez ela fique. Aí aqui a gente tem a asa. Se a gente for botar aqui em transparência, né? A gente vê que mais ou menos a asa vem até aqui, ó. A gente tem um semicírculo e a gente tem um outro semicírculo menorzinho, porque em perspectiva essa parte ela está entrando para trás, só que um pouco mais assim, né? Como se ela estivesse indo lá para trás, como se a ponta dela, que está aqui mais ou menos, ela está entrando lá para trás assim, ó. Vou botar até aqui para a gente sentir melhor isso, né? Então assim, essa aqui, o começo da asa, eu vou botar aqui, o começo da asa está no primeiro plano e a segunda parte da asa ela já está num segundo plano, ela está mais longe da câmera. Está um pouco para trás na perspectiva. Por isso que ela é menor, por isso que ela vai criando um design, um shape, ou seja, uma forma em que ela tem essa curvatura, né? Assim, que tenta entrar para trás. Então aqui na segunda asa, na asa da direita, né? Posso até demarcar aqui, ó. Como eu falei nas últimas aulas, eu gosto sempre de colocar um círculo para tudo que é articulação. Então aqui é uma articulação que a asa faz a dobradura, né? Então aqui eu tenho um círculo.
E aí eu vou aqui nesse semicírculo aqui, ó, né? A gente tinha criado. Essa parte aqui que eu estou colocando é como se a asa tem certa estrutura, né? Ela tem uma grossura, uma altura, né? E uma profundidade. Deixa eu botar aqui uma segunda parte. Se a gente imaginar que isso aqui é uma asa levantada, ela tem uma espessura, né? A gente pode dizer que ela tem uma largura, ou seja, ela tem altura, pensando nas 3 dimensões, né? Ela tem altura, ela tem profundidade, que a profundidade não está no ângulo certo, ela poderia estar aqui, né? Tem uma profundidade, que o que faz a gente entender que ela tem essa largurinha aqui, ó. E ela tem horizontalidade. Ou seja, isso aqui é o que diz que ela tem essa grossura. Só que ela é mais grossa na base e vai afinando, ó. Isso já vai ajudar eu pensar como é que a gente vai finalizar essa asa. E aqui também, ela começa larga aqui na base e vai afinando até por aqui assim. Então assim, lembrando que aqui a gente está só se preocupando com o que é formas básicas, né? Esse pé aqui eu acabei de perceber que ele está um pouco para trás. Eu poderia deixar ele um pouco mais aqui, ó. E aí assim, o desenho é isso, né? A gente vai ajustando até sentir o que tá estranho, o que não tá estranho, o que pode melhorar. Então assim, para hoje, eu até na primeira gravação que não funcionou, eu fiz o rosto, mas eu acho que isso aqui já é um desafio muito grande para chegar a esse lugar. Então eu vou finalizar aqui. E é bom que o vídeo não fica muito pesado também. E aí na próxima aula a gente continua mais uma vez no rosto, até porque esse resultado aqui vai ser diferente daquele. Então aqui a gente já tem uma boa base para ir para algum lugar. Beleza? Então até a próxima aula. Valeu!